Olá pessoal, eu agora vou falar um bocadinho do último livro que terminei, que foi o livro Mistérios, do escritor norueguês Knut Hamsun. Entretanto saiu uma nova edição pela Cavalo de Ferro. Tem a mesma capa, apenas o layout do texto é diferente para acompanhar as edições que eles têm lançado deste escritor. A minha edição tem uma citação que a nova edição não tem, do Thomas Mann, que diz: Hamsun é o maior escritor de sempre. Coisa pouca não é de certeza. Eu nunca tinha lido nada deste escritor norueguês, nunca vi assim alguma opinião sobre alguma das suas obras, apesar de ser um escritor que sempre despertou em mim muita curiosidade, porque das opiniões escritas que eu vi, ou do pouco que sabia que era um escritor controverso, por causa da sua posição a quando da invasão nazi do seu país, da Noruega, ele estaria do lado, então, da Alemanha. Isto porque ele preferia o seu país invadido pela Alemanha do que por ingleses. Enfim, talvez fosse legítima a sua posição. Mas, pronto, para sempre ficou associada então a essa tomada de posição e depois, mais tarde, ter-se-á arrependido profundamente dessa sua posição. E talvez hoje não seja tão lido como merecesse à conta disso. Aqui nesta mini-biografia referem que o escritor nasceu em 1859 e morreu em 1952, uma eternidade. Portanto, ele viveu quase 100 anos. É impressionante. E diz também que tem em escritores como Thomas Mann, André Gide, Máximo Gorki, Franz Kafka ou até Hemingway como alguns dos seus discípulos. A Cavalo de Ferro tem várias obras do escritor publicadas, desde logo o Fome, que será das obras mais conhecidas dele, este Mistérios, também o Pan, Vitória e mais um outro que eu sei que publicaram recentemente. Este aqui terá sido publicado em 1892, quando ele teria cerca de 32 anos, sensivelmente. E é o livro mais estranho que eu li este ano, sem dúvida, um dos mais estranhos que eu alguma vez li também. Eu vou ler aqui algumas citações. Desde logo temos aqui uma citação de Henry Miller, que diz que Mistérios está mais próximo de mim do que qualquer outro livro que eu tenha lido. E depois aqui de Singer, também um autor vencedor do Prémio Nobel de Literatura, que diz que toda a escola literária moderna do século XX provém de Hamsun. Foram todos seus discípulos. Thomas Mann, Arthur Schnitzler, e até mesmo Fitzgerald e Hemingway. Portanto, também inclui aqui o Schnitzler e o Fitzgerald. Este é, sem dúvida, o livro mais estranho. Portanto, ver aqui que o Henry Miller se associa tanto a este romance, não acho estranho. Eu ainda demorei um bocadinho a ler este livro. Como disse no vídeo anterior, eu estive um pouco doente. Portanto, também não tinha grande vontade de ler. Assim, não tinha tanta vontade de gravar, não conseguia. Mas o certo é que sempre que peguei neste livro, eu lia de forma voraz. É um livro que se lê mesmo muito bem. E este livro tem uma premissa bastante interessante. Apesar de ser então um dos livros mais bizarros que eu alguma vez li. A proposta deste livro é acompanharmos um homem chamado Nagel, uma pessoa da qual nós não sabemos nada, praticamente, ao longo de todo o livro, mas que na verdade está a chegar a uma pequena povoação na Noruega, perto dos fiordes. E o Nagel dá muito nas vistas. Dá nas vistas desde logo pelo fato, que está a utilizar um fato amarelo, berrante, um casaco de peles, também algo despropositado, tendo em conta que estaríamos aqui próximos do verão, e também uma caixa, uma mala de violino, apesar de estar vazia. E o Nagel vai dirigir-se para um hotel, onde vai ficar hospedado. Durante toda aqui a duração do romance, ele será então hóspede desse hotel. E este é um dia muito especial, ou então repleto de eventos. Digamos que neste dia, quando o Nagel chega a esta povoação, havia bandeiras desfraldadas por toda a vila em honra do noivado da menina Killand, que fora anunciado nesse preciso dia. Esta menina Killand será uma personagem mesmo muito importante. Tinha como primeiro nome Dagny. Depois, passado pouco tempo, ele sabe da morte de um jovem recente, chamado Carlson, que, por aquilo que nós conseguimos depreender, ter-se-á suicidado. Apesar de ninguém aqui nesta pequena povoação acreditar que fosse esse o caso, terá sido simplesmente um acidente. Mas pronto, ele tinha os 2 pulsos cortados, o objeto cortante, já não me lembro se uma navalha, estava próximo do corpo. A pessoa deduz que terá sido suicídio. E tudo aparenta que ele se suicidou por motivos passionais. Estaria apaixonado precisamente por esta menina Killand, que teria anunciado o noivado com outro jovem.
algo assim mirabolante, logo, quando então o nosso Nagel chega a esta povoação, tudo isto está a acontecer. Portanto, não é uma povoação pacata. Mas o que vai acontecer, de facto, é que o Nagel vai introduzir tanta entropia aqui ao sistema que vai deixar toda a gente de cabelos em pé, salvo seja. Ele é um dos personagens mais estranhos que eu alguma vez conheci, sem dúvida. Mais uma vez, então, o Nagel fica hospedado neste hotel e toma conhecimento de um homem. Nós depois ficamos a saber o nome dele, mas a verdade é que toda a gente naquela terra o trata por anão. Isto porque o homem terá algum tipo de debilidade física ou alguma deficiência. Algumas pessoas dizem até que ele tem algum tipo de atraso mental. E então será conhecido por todos como anão. E é, na verdade, um homem que talvez o homem mais correto, de maior idoneidade desta povoação. É um homem que em muitos aspectos me fez lembrar a própria figura de Cristo, o sofredor que dá a outra face quando o golpeiam. E o Nagel tem uma atitude muito estranha com este homem. Se num primeiro momento o salva de uma altercação que estava ali a ocorrer num bar onde ele estava, no momento seguinte já está a fazer propostas completamente escusadas, esquisitas, a este homem. Desde logo a propor-lhe quanto dinheiro era preciso para ele assumir a paternidade de um filho que não era seu, coisas assim bizarras. Conversas completamente desconexas daquilo que estava a acontecer. Portanto, o Nagel é este homem. A única coisa que nós sabemos do Nagel é que ele diz, pelo menos, que é agrónomo, apesar de em nenhum momento surgir qualquer tópico sequer próximo dessa área, supostamente, que seria a sua. Nada sobre agronomia é alguma vez aqui discutido no livro. Portanto, nós duvidamos disso. E também não sabemos da condição socioeconómica aqui do próprio Nagel, se é solteiro, se é casado, se é rico, se é pobre, não sabemos absolutamente nada. A única coisa que nós sabemos é que o Nagel escreve cartas endereçadas a si próprio, de certa forma a dar a entender possíveis compras e vendas de terrenos para dar a ilusão às pessoas que arrumam o seu quarto de que ele é uma pessoa abastada, que é uma pessoa importante. E é talvez dessa forma, depois de os rumores começarem a circular, que ele se consegue imiscuir no círculo mais restrito dessa pequena povoação, portanto na alta sociedade dessa pequena povoação. Compreende então ali alguns músicos, também médicos. Pronto. E é nesses serões, ou será nesses serões, que ele vai começar a introduzir cada vez mais entropia na vida destas pessoas. E o que é que acaba por acontecer? Lembram-se então daquele jovem que se terá suicidado por amor, não é? Ao saber que a sua amada estaria prometida ao outro, ou teria anunciado o seu noivado com outro homem, pois o Nagel também se vai apaixonar precisamente por esta mesma mulher, chamada Dagny, a menina Killand, para todos os efeitos. É altamente bizarro aquilo que ele faz a esta mulher. Desde logo porque ela se mostra mesmo muito atenciosa com ele, a acompanhá-lo sempre que saem dos serões, naquelas noites brancas da Noruega. E num dado momento o Nagel chega a insinuar-se de forma bastante violenta a esta rapariga. Eu diria que seria mesmo quase considerado uma violação, aquilo que ele lhe faz. E ela, apesar de tudo, apesar de o negar, não é? Mostra sempre também um lado mais benevolente para com ele. Mas é isso mesmo que o Nagel faz. Ele insinua-se a essa rapariga. E vocês sabem que ele carrega com ele uma pequena ampola de cianeto. Portanto, o que é que o leitor suspeita? Ok, o Ansum vai fazer algo muito curioso aqui neste livro. Portanto, nós já tivemos um pretendente que se suicida por conta desta mulher e ele agora vai, este Nagel, não é? Vai encarnar quase o pretendente falecido para dar sequência a este ciclo. Portanto, será mais um suicida por conta desta jovem. E não é nada disso que o Knut Hamsun faz. Ele surpreende sempre. É uma escrita mesmo muito simples. É bizarro, mas lá está. Os maiores escritores não são os mais palavrosos em muitos aspectos. E o Knut Hamsun me surpreendeu-me bastante. Portanto, ele não nos entrega o esperado. Ele surpreende sempre. O final é mágico. E porquê é que o Nagel é assim tão estranho? Apesar de ele ter então aquela mala de violino, ele diz que não sabe tocar e, na verdade, toca mal, muito mal.
Nós não sabemos se ele é agrónomo, nós duvidamos da sua riqueza, apesar de ele propor mais do que uma vez dar dinheiro, assim ao desbarato, às pessoas, e depois até receber no seu quarto de hotel uma suposta conhecida de outras terras que lhe vem pedir dinheiro. O Nagel tem opiniões muito controversas nestes serões. Desde logo ele é aquele tipo de personagem que é contra o estabelecido. Portanto, se vocês têm uma opinião, ele é da opinião oposta. Portanto, ele é da opinião contrária. E ele tece aqui algumas opiniões acerca de tópicos tão variados como, por exemplo, Tolstói. E eu nunca vi alguém falar assim tão mal de Tolstói. Passo-vos a ler. Meu Deus, como Tolstói labuta para eliminar os felizes vícios da humanidade e encher o mundo com amor a Deus e pela humanidade. Isso simplesmente enoja-me. Talvez pareça insolente dizer que um agrónomo se sente enojado e envergonhado por causa de um conde, mas é isso que acontece. Seria diferente se Tolstói fosse um jovem que combatesse a tentação ou que tivesse uma batalha para travar e tentasse vencê-la ao pregar a virtude e a vida imaculada. Mas as suas fontes secaram e já não tem humanidade contra a qual lutar. Mais à frente, diz assim: eu divirto-me imenso com Tolstói. Fico contente por o velho rapaz ainda conseguir mostrar tanta generosidade. Ele será certamente recompensado ao ir, no final, para junto do seu Criador. Mas, no fim de contas, está apenas a fazer o que imensos velhotes fizeram antes dele e o que muitos outros continuarão a fazer depois de ele desaparecer. É tão simples quanto isso. O Nagel é o género de pessoa da qual nós estamos sempre a duvidar o que ele diz. Isto porque em todas as trocas... Peço desculpa, tive que ir à porta e já não sei muito bem onde é que eu ia. Enfim, só para dizer que é um personagem no qual nós não podemos confiar nas coisas que ele vai dizendo, porque ele diz e contradiz. Muitas vezes forjando certos eventos, certas histórias que ele vai contando ao longo deste romance, aos outros personagens, como nós o conhecemos como um mentiroso, como um aldrabão, talvez seja, ou até talvez tenha algum tipo de perturbação mental. Nós sabemos que não podemos confiar nestas histórias que ele vai contando a estes personagens. Apesar de tudo, ele é um personagem fascinante e o Knut Hamsun mantém sempre o nosso interesse naquilo que se vai passar. Não só por esse aspecto, nós antecipamos um final negro para este personagem. Desde logo porque ele carrega essa ampola de cianeto consigo, mas também por tudo o que ele vai fazendo e dizendo que vai contribuir para uma animosidade cada vez mais crescente pelas outras pessoas desta terra. E o Knut Hamsun no final faz uma coisa brilhante, que eu por acaso já vi em filmes, por exemplo, e é até um certo clichê, um artifício que eu não gosto particularmente em filme, que é o sonho. Portanto, algo de bombástico está a acontecer, vocês ficam completamente extasiados e de repente é revelado que tudo não passou de um sonho. E o Knut Hamsun faz algo muito semelhante aqui no final deste livro. Ele desenvolve todo um final para aquele personagem, um final mirabolante, uma coisa do arco da velha mesmo. E, no fim, em meia página, ele desconstrói tudo o que disse antes, revela que o personagem estava a ter um sonho e em meia página ele termina o romance. E é, assim, uma sacada de gênio. O último capítulo é fabuloso. Porquê? Porque dá a entender camadas da história que nós, durante muito tempo, ignorávamos. E isto contribui para o desejo de uma releitura. Quando vocês terminam este romance, vocês querem recomeçar este romance. Foi a sensação com a qual eu fiquei. E é um livro que eu pretendo reler, mas sem qualquer dúvida, uma leitura fabulosa. Portanto, este ano eu já li Ethan Frome, da Edith Wharton, eu li Memórias de Adriano e este está sem dúvida a par desses dois outros romances. É uma leitura maravilhosa. E talvez no início eu não dissesse que este livro fosse ser uma leitura assim tão espetacular. Digam, por favor, se vocês já tinham lido O Mistérios, do Knut Hamsun. Posso ler-vos aqui uma passagem que eu até decidi colocar no Goodreads como a passagem que resume este livro e acaba por ser um diálogo aqui do Nagel com, se não estou em erro, com a Sara, que seria a camareira, então, ou a empregada do hotel. Tenho observado toda a gente na cidade, já agora, e acredito que cumpri uma função.
Dei a todos vós uma dúzia de temas de conversa sumarentos e não parei de vos distrair das vossas vidas entediantes. Provoquei escândalos sucessivos nas vossas vidas amedrontadas e conformistas. E foi precisamente isto que ele fez. Sensacional. Não sei se referi, até porque depois houve aqui este corte, mas existe um capítulo, que é o único capítulo que tem um título chamado Noites Brancas, que é algo quase uma espécie de apêndice, apesar de contribuir para o desenvolvimento da história. Completamente à parte, e que quase poderia ser lido de forma independente, em que o personagem Nagel vai a caminhar com esta Dagny e conta uma história de uma visão de uma torre cheia de anjos, uma coisa assim completamente mirabolante. E eu adorei as descrições do Knut Hamsun. Quando terminei, a primeira coisa que fui ver foi edições dos outros livros dele, porque tem que ter mais Knut Hamsun cá em casa, sem qualquer dúvida. Digam-me então se já conheciam este escritor norueguês, se já leram algum livro, e digam-me também o que é que estão a ler. Eu comecei a Ilíada. Vamos lá ver como é que corre. E vemos então no próximo vídeo. Ok? Tchau, pessoal!